a Gangue da Luva Verde acaba de chegar na Netflix e vamos comentar tudo o que aconteceu nessa segunda temporada. E, gente, assim, primeira coisa, vocês têm que levar em consideração que é uma série de comédia, então não dá pra gente esperar aí nada muito próximo da realidade. E é por isso que a gente vê tantas cenas que fogem tanto da realidade, que são totalmente inacreditáveis. Se você tiver um senso crítico maior, isso realmente incomoda. Mas se você tá assistindo a série só pra se divertir, leve em consideração que é uma série de comédia para arrancar risadas, a gente releva realmente muitos acontecimentos. E falando aqui do trio, nós vemos elas novamente com o mesmo grupo de idosos. Esses idosos fugiram com elas, né, depois do fim da primeira temporada. Eles fugiram lá do segundo lar e eles continuam aqui super unidos. Eu gostei que eles continuam com elas porque não são somente as três que são importantes para a história. Esses idosos também são importantes e eles acabaram criando um vínculo, se tornando realmente amigos. Então é bonito poder ver eles novamente juntos aqui em mais uma temporada. E aqui nessa temporada, eu diria que a Alicia ganhou um certo destaque que ela não tinha ganhado tanto assim lá na primeira temporada. E a Alicia é a minha personagem preferida aí do trio. Eu realmente acho ela super engraçada. Na primeira temporada, ela fingia ter uma deficiência visual e realmente pra mim era sensacional. Ela realmente é muito engraçada, ela tem essa questão aí de ser evidente. E aqui nessa temporada ela ganha bastante destaque, já que ela tem bastante visões do que vai acontecer, e ela percebe aí os traíras e tudo mais, e inclusive ela finalmente arruma aí um certo parceiro amoroso. Inclusive eu achei isso importante, até porque tem um momento ali que elas discutem em que a própria Susan ali joga na cara dela que ela tem o filho, a Kinga tem ali um parceiro, e já a Alicia não tinha ninguém fora ali do trio. Então foi importante que ela conhecesse essa pessoa e pudesse aí criar um vínculo que fugisse um pouco das amigas. Então a gente vê ela se aprofundando aí no Mazaz, né? No primeiro momento ele aparece como se fosse um vilão que obriga as meninas a realizar um roubo e tudo mais. Só que depois a gente vai conhecendo ele melhor através dela e ele mesmo se arrepende de algumas atitudes e os dois realmente criam um vínculo que eu gostei de ver, porque a Alicia também merecia construir uma história que fosse além aí do grupo de amigas. Falando da Kinga, gente, ela simplesmente não muda nada. Ela termina ali a temporada meio que namorando o Henrik, mas aqui nessa temporada ela continua não valorizando muito ele. Ela tem aquela fama ali de ficar com vários homens, e isso também acontece aqui nessa temporada. Ela não se segura, se envolve com uma outra pessoa, mas depois ela descobre que ele também conheceu uma outra pessoa, se apaixonou, e os dois decidem terminar. E realmente foi o melhor, gente, porque ela não combina muito nesse papel de romântica, de namorada, não faz muito o perfil dela. Foi melhor que eles realmente terminassem e os dois seguem aí caminhos diferentes, apesar de continuar aí com essa certa amizade que eles criaram. Já falando da Kinga, aqui ganhou uma profundidade muito maior por conta do filho dela, o Tomek. Ele já tinha aparecido lá na primeira temporada, mas ele volta aqui e ele realmente participa de verdade dessa temporada. Inclusive, é por conta dele que todo o enredo da segunda temporada acontece. Elas se envolvem aí no planejamento de um último roubo para poder livrá-lo de uma dívida. Então ele acaba sendo uma figura muito importante que entra aí no grupo para ajudar, mas acaba traindo elas. Mas no final das contas eu achei até bacana que ela conseguiu ali perdoá-lo pela traição e mesmo assim se disponibilizou para o filho, porque os dois tinham um distanciamento do passado e eles resolvem deixar todas essas mágoas para trás. E o Tomek não tem nada a ver ali com a mãe dele nem com o trio, porque apesar delas roubarem, gente, elas sempre procuram fazer o bem e ajudar outras pessoas. E já o Tomek tá sempre preocupado com ele mesmo e fazendo aí várias coisas erradas, né? E, inclusive a mãe dele abre aí uma porta para ele tentar um caminho diferente. Com certeza um ponto que eu não curti muito na temporada é que o trio não fica tão unido assim. Elas meio que cada uma ali tá seguindo uma dinâmica. Tem um momento em que elas se separam da Alicia, a Alicia fica até chateada e elas brigam. E eu não curti tanto assim esse distanciamento. Claro, é mais um ponto ali para poder construir, né, uma divergência na trama, mas eu prefiro elas bem unidazinhas, igual ali no final elas ficaram, igual na primeira temporada. Eu gosto dessa dinâmica dos trio trabalhando juntos. No mais, eles seguem a mesma tática da primeira temporada, elas continuam realizando roubos para ajudar as pessoas, ao mesmo tempo que tem ali, né, um foco principal, dessa vez é esse roubo principal que elas estão planejando, e também vemos essa dinâmica delas com os idosos, ao mesmo tempo em que a gente vê a dinâmica ali dos policiais.
Aqui a gente teve um vínculo muito maior da Kafka, Augusta, com o Alfred, né? Os dois ficaram realmente muito unidos aqui nessa temporada. Ela tá grávida e a gente descobre que ela realmente ficou com o Bogus. Lembra que lá na primeira temporada dava pra ver que os dois realmente tinham um vínculo e agora eles estão ali juntos, ela está grávida, no final ela tem ali um bebê e ela fica investigando ali com o Alfred toda essa situação. Até pensei que o Bogus não ia aparecer, mas ele aparece mais pra frente na temporada e eu gostei de ver ele e gostei desse casal aí que se formou. E a dinâmica é a mesma, né? Os dois investigando ali, só que dessa vez eles já sabem quem é a gangue da Luva Verde, já sabem que é o trio e basicamente ficam procurando por ela. Tem alguns pontos, gente, vários na verdade, que são totalmente reais, como por exemplo soltar a Marzena, ela entrar ali na segurança do museu para investigar. Então, assim, tem muita coisa nas duas temporadas que a gente acaba tendo que relevar, considerando que é apenas uma série de comédia e que não é para se aproximar aí realmente da realidade, de como realmente seria uma investigação ou um roubo, porque se a gente for aí minuciar esses detalhes, a gente se torna realmente muito crítico e não dá para gostar da série considerando esses pontos. Mas relevando tudo isso, eles deram um jeito de enfiar a Marzena de novo aqui nessa história. Eu confesso que eu achei meio desnecessário eles tirarem ela da prisão e aí ela volta aí para uma investigação. Terminou a primeira temporada dela fazendo um acordo com o Igor de pegar o trio, mas acho que não era necessário ela sair da prisão para ajudar nisso. Basicamente eles quiseram aí trazer de volta aquela dinâmica da primeira temporada em que a Marzena realmente perseguia elas e tudo mais. Então ela sai e começa essa investigação aí atrás das garotas. Por trás de toda a história a gente também tem o Igor, que tá por trás desse negócio aí, tentando obrigá-las a realizar o roubo, né? Então, basicamente essa dinâmica em si se repete. Eu acabei achando a segunda temporada menos interessante do que a primeira, justamente porque na primeira tinha aquela coisa delas estarem infiltradas no asilo, cada uma fingindo ali uma deficiência, a polícia não saber que eram elas, então chegava perto, mas não era. E nessa isso muda, porque a polícia sabe, está atrás delas, mas não consegue chegar até elas surpreendentemente. Eles nunca conseguem capturá-las. E quando finalmente elas são pegas lá no final, eles basicamente fazem um acordo com elas para ficar livre. Claro que eu gostei do final, gente, é totalmente surreal. Mas assim, eu gostei delas conseguirem se livrar, né, de alguma forma, ficarem livres e até conseguir esse acordo aí com a polícia para poder trabalhar para eles e para a comunidade. Eu gostei sim, porque elas eram aquelas ladras do bem, sabe? Elas sempre estavam tentando ajudar as pessoas e não, na verdade, tentando o benefício próprio. Elas eram diferenciadas, tanto é que nessa temporada mostra que elas ficaram famosas e ganharam um apoio popular. As pessoas realmente gostavam dela, aqueles idosos estavam dispostos a fazer tudo por elas e elas acabaram inspirando eles a criar aquela coabitação. Então, no final das contas, apesar de ser totalmente fora da realidade o que aconteceu, eu gostei que elas não foram presas e elas conseguiram a oportunidade de fazer esse bem, só que agora de uma forma diferente e bem mais limpa. E para quem ficou perdido aí e não entendeu o que aconteceu, gente, basicamente o Tomek procura a mãe dele e fala ali, né, que ele tem uma dívida e ele será morto. Então ela vai lá tentar resolver essa dívida, que é com o Mazar. Só que ao invés dele pedir que ela pague em dinheiro, ele pede para que elas realizem um roubo ali da Vênus, que está no museu e é uma peça ali superestimada e tudo mais. Então elas passam boa parte aí da temporada bolando esse plano para realizar isso, ao mesmo tempo em que eles criam aquela boate para os idosos ficarem e tudo mais. Então eles vão acobertando aí as coisas para criar uma passagem e conseguir realizar esse roubo. No final das contas, o Mazar acaba se aproximando da Alicia e ele desiste desse roubo. Então ele rompe o acordo que ele tinha com o Igor, porque era o Igor, na verdade, que estava querendo essa peça. O Igor ficaria com a peça e o Mazar ficaria apenas com a parte de baixo ali, que era usada para cura e tudo mais. Ele desiste desse roubo, mas o Igor não aceita, vai lá e ameaça eles para que o roubo aconteça. O Igor queria essa peça para poder negociar com o francês e ele envolve o trio nisso, além da sua capacidade pelo acordo que ele tinha feito também com a Marzena. Então o trio se vê obrigado a ir lá e realizar o roubo, mas elas são mais espertas e estão um passo à frente, porque a Marzena tinha sido solta pela polícia para tentar pegar o trio. Ela acha que conseguiu, mas na verdade não, porque elas trocaram a peça e
a verdadeira ficou no museu e elas entregaram a peça falsa para o Igor. Então, quando o Igor procura o francês, a peça não é verdadeira e ele não consegue negociar. E, ao mesmo tempo, a peça verdadeira fica no museu, então elas não são incriminadas por esse roubo. Elas já tinham realizado outros roubos para poder ajudar as pessoas, mas os roubos em que a polícia consegue vinculá-las não tem denúncia, as pessoas desistem ali de denunciá-las por isso, e aí eles acabam desistindo de incriminá-las. No final das contas, a polícia percebe que pode ser muito mais interessante fazer um acordo com elas para trabalhar para a polícia e para a comunidade para ajudar. E elas topam isso desde que eles peguem os verdadeiros criminosos, né? Por exemplo, a Marzena, que já tinha voltado ali para o asilo para pegar um dinheiro que ela tinha escondido, então ela é presa novamente. E no final das contas, a gente vê ali elas sendo chamadas ali pela polícia, né? Pelo Alfred, que criou ali uma espécie de aparelho para poder chamá-las, que faz ali uma certa referência ao Batman. Além disso, a gente tem a reaproximação da Susan com o filho dela, o Tomek. Apesar dele ter traído ela um certo momento, ele se arrepende disso e os dois fazem as pazes. E também temos a aproximação da Alicia com o Mazar, que deixa aí no ar um possível romance que possa acontecer entre eles. E por fim, o grupo de idosos cria uma coabitação lá na boate para pessoas idosas viverem em homenagem à gangue da Luva Verde. Então foi isso que aconteceu aqui nessa temporada. E como eu disse para vocês, eu curti o final da série. Apesar de ser totalmente irreal, eu gostei bastante que elas não foram presas. É claro que eu não queria ver elas presas, né, gente? Então, eu gostei que elas não foram presas e também que elas não vão ficar mais fugindo, que elas conseguiram fazer esse acordo para agora fazer algo realmente de bom, de uma forma mais limpa. Eu acho que seria divertido ver isso e mesmo que acabasse aqui, ficaria essa sensação gostosa delas terem conseguido finalmente limpar o nome delas depois de tudo que aconteceu. Também tivemos um final justo para Marzena sendo presa de novo, tivemos a união dos policiais, tivemos o Igor ali sem conseguir cumprir o seu objetivo depois de tudo que ele fez, a Alicia finalmente achando um amor, então tiveram muitos pontos interessantes. Mas, como eu disse também, achei essa temporada menos interessante do que a primeira. Na primeira tinha aquela coisinha da polícia descobrir quem eram, delas estarem no disfarce, enquanto nessa temporada não tem. Então, pra mim, esse elemento foi um elemento fundamental lá na primeira temporada, que não tinha como estar presente aqui na segunda temporada, né, gente? Até porque a série tem que evoluir, as coisas têm que acontecer, então foi um elemento realmente que fez falta aqui nessa temporada e que pra mim tornou essa temporada menos interessante, apesar de eu ter curtido o final. Mas deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, conta tudo pra mim. Então é isso, galera, tchauzinho!